Com a ajuda do Espírito Santo, vamos ali abrir a palavra de Deus em Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Amém? Amém. Amém? Vai. Amém? Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo. E haverá um período de tribulação, opressão e aflição como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela época, o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no livro da vida, será liberto. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e humilhação e para o desprezo eterno. Os que têm entendimento são sábios, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como a estrela brilhante para sempre por toda a eternidade. Porém tu, ó querido Daniel, tranca em segredo, mediante um selo, as palavras do livro, até o tempo próprio do fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte à outra em busca do maior saber, e o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé diante de mim outros dois anjos, um na margem de cá, rápida, do rio Tigre, e o outro na margem de lá. Então um deles falou ao homem vestido de linho que estava acima, no rio acima: quanto tempo passará antes que se cumpram todos esses eventos extraordinários? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, levantou-se a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, e acrescentou: haverá, pois, um tempo e metade de um tempo. Quanto à fragmentação do poder que está nas mãos do povo sagrado for contemplada, como está determinado, então em seguida todo se cumprirá e estará terminado. Eu ouvi claramente, mas não consegui compreender todo o significado da profecia. Por isso indaguei: ó Senhor meu, mas qual será o resultado final de todos esses acontecimentos? E ele replicou, orientando-me: segue o teu caminho, ó Daniel, porquanto essas palavras e seus significados estão lacrados e serão até apropriado tempo no fim. Muitos serão colocados à prova e assim serão purificados e aperfeiçoados. No entanto, os malignos continuarão praticando impiedades. Nenhum dos ímpios dará ouvido a essa palavra, tampouco buscarão entendimento, mas os sábios e prudentes, sim, esses entenderão. Concluí depois de abolido o culto, continuou que, mediante a apresentação do holocausto diário e a abominação assoladora, o terrível sacrilégio for estabelecido no templo, transcorrerão ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que aguarda e chega aos 1335 dias. Tu, porém, vai-te em paz e segue o teu caminho até o fim. Eis que descansarás, e então no final dos tempos se levantarás para receber a tua herança perpétua. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, acabamos de ler a tua santa palavra com a ajuda do teu Santo Espírito. Sabemos que o Senhor é o nosso Redentor e vive, por isso estamos aqui e sabemos que o Senhor tem algo especial para falar em nosso coração. Que o Senhor fale conosco. Deus seja louvado. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar.
Esse livro de Daniel, na realidade, ele é o complemento de Apocalipse. Observa bem, antes de falar qualquer coisa, quando nós lemos o Apocalipse de João, do princípio até o fim, no Apocalipse, ele fala para João, escreve para o anjo da igreja, que é o pastor, naquela lá. Então ele fala, escreve para o anjo da igreja, porque essas palavras estão para acontecer. Aqui ele fala para não falar, para ele selar as palavras, porque isso é para muito tempo. Você entendeu a diferença? Um falou para falar. Por que um mandou falar e o outro mandou selar a palavra? Aqui existe sabedoria, porque é o seguinte. Essa profecia é para o povo de Israel. Aqui, por isso que ele falou, é para muito tempo, porque é para o povo de Deus, Israel. Não que nós somos a noiva de Cristo. Quando ele falou em Apocalipse, do primeiro capítulo até o terceiro capítulo, ele está falando para a igreja. Então tem que ser rápido. A igreja, ela tem um momento rápido na terra. Rápido, assim, no sentido espiritual. Então, a parte que envolve a igreja é rápida, está se cumprindo. A parte que envolve o povo de Israel existe. Quando chega num ponto, ele para, dá um hiato, entra a igreja. Quando chega em Jesus, para. Quando chega em Jesus, as 69 semanas que está no livro de Daniel, para. Falta uma semana para completar 70 semanas para o fim. Ele fala, agora para. Aí entra a igreja. Quando entra a igreja, fica faltando o quê? Uma semana. Essa semana só vai concluir ela quando a igreja for tirada. Senão ela não conclui. Porque a igreja não pode estar aqui para completar essa última semana. Não tem como estar junto os dois. É impossível. Por tudo que a palavra fala. Não tem como. Mesmo alguns teólogos falando algumas coisas, respeito, não estou contra ninguém, longe disso. Mas se a palavra fala que naquele dia vai ser tão terrível que nenhuma carne vai suportar, mas o povo, ele vai guardar. O povo, a noiva, Jesus fala que vai guardar o povo dele, que é a igreja. Vai guardar onde? Aonde ele vai guardar? Porque o mundo vai estar numa tribulação profunda. Não tem como guardar aqui. Porque vai ser atingido, não tem como. Então, a igreja vai ser tirada. Não entra, não porque é isso, porque é aquilo e tal. Mateus 24, ele está falando para a igreja, ele não está falando para a igreja, ele está falando para Israel, porque quando ele começou a falar para a igreja que ia ser montada, perguntaram para ele, ele parou e começou a falar do povo de Deus, que é Israel. Né? Então, o que eu quero que vocês entendam nessa passagem? Aqui tem uma matemática. Tem uma coisa estranha aqui. Ele dá uma data e logo em seguida ele dá outra. Ele dá duas datas. Por que ele acrescentou 45 dias? Ele fala uma data e logo em seguida ele fala outra data, acrescentando 45 dias. Não é estranho isso? Porque, segundo a nossa sabedoria, ou a sabedoria de todos os seres humanos, que é limitada, se Deus não te der sabedoria, porque tudo que a gente recebe, quem está aqui na frente, quem prega a palavra de Deus, leva a mensagem, se Deus não te der, você não é nada, você não sabe nada. Você vai devagar sobre o seu pensamento, sobre as qualidades, aquilo que você imagina, que você pensa. Eu não faço isso. Eu espero o Espírito me dar a luz da sabedoria dele. Então ele abre a minha mente e eu vou falar aquilo que o Espírito está falando para mim. Então veja bem, quando ele fala de 3 anos e meio, que é o que ele está falando, tempo, tem a metade de um tempo, tudo, por que ele fala 3 anos e meio? Aqui tem sabedoria. Quantos dias, simbolicamente, nós não vamos falar, foi dia corrido, não, mas vamos no símbolo. Quantos dias Deus fez o mundo? 7 dias. Aqui tem sabedoria. Ele demorou 7, lógico que a gente sabe que é milhões e milhões, mas são 7 dias, a Bíblia diz 7 dias. Então vamos lá. 7 dias foi formação de tudo. No 7º ele descansou, aquela coisa toda e tal. Quanto que é 3 anos e meio? Metade de 7.
Aqui tem sabedoria. Por que que tem sabedoria? Quando ele dividiu, existe uma divisão. Simbolicamente, existe uma divisão aqui. Por quê? O número perfeito é 7. Por quê? A semana tem 7 dias. Depois começa tudo de novo. 7 dias, começa tudo de novo. E não muda. Você começa no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 7 dias. Aí volta de novo. Domingo, segunda, tá, hoje é o primeiro dia da semana. Comercialmente não, mas hoje é o primeiro dia da semana. Comercialmente para todo mundo é na segunda-feira, mas é o segundo dia na segunda-feira. O próprio nome fala segunda, segundo dia, né? Segunda, terça, terceiro dia. Quarta, quarto dia. Quinta, quinto dia. Sexta, sexto dia. Sábado. Por quê? Não seria 7? Chama sábado. Aqui começa a sabedoria. Porque, na realidade, a nossa vida, ela vai até o 6º dia. O 7º dia, quando eles falam, 7º dia, tem muitos movimentos que guardam o 7º dia, palavra, enfim, não entro nesses méritos, nada disso. Mas o que é o 7º dia? É o descanso. Descanso do quê? Do Senhor. Por isso chama sábado. Então, nós temos um sábado para relaxar no Senhor. Então, nós temos uma data que nós, cristãos, por vários fatores, não entra nesse mérito, certo, errado, começamos no domingo. Por quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo, por isso que nós guardamos o domingo, que é o dia do Senhor. Para nós, o dia de quem aceita Cristo como Salvador, ele ressuscitou no domingo, por isso que nós guardamos o domingo, e não o sábado. Quem está guardando o Velho Testamento, ele não está guardando o Novo. Então, ele está ali. Porque existe 2 testamentos, o Velho Testamento e o Novo Testamento, uma nova aliança. Para que o Novo fosse estabelecido, o Velho tinha que se encerrar. Então, encerrou o Velho, que o Velho mostrava Cristo, Cristo veio e começou o Novo. Então, tudo que estava lá mostrava Cristo. Aí Cristo entrou. Quando ele entrou, o Velho revelava ele já apareceu, então ali acabou. Começou aqui uma nova aliança com a gente. Por isso que nós vamos fazer hoje essa realinhar toda vez que fizerem essa situação que nós vamos fazer em memória de mim. Então nós vamos fazer em memória dele. Memória do quê? Da nova aliança que ele me convidou a você. Então Cristo convidou você para uma nova aliança. O que é essa nova aliança? Essa nova aliança foi esses 45 dias. Que não é corrido 45 dias. Quando houve a profecia de Daniel, de Apocalipse, de Ezequiel, de Jeremias, de Zacarias, todas essas profecias, elas falam de 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio de tribulação, depois que levantar o tal do anticristo, aquela confusão toda. O que acontece? Isso é para o povo de Israel, ou aqueles que não aceitaram o Senhor, que estão aí de alegre, aí, achando que tudo é festa, né? Aqueles que estão na época de Noé ainda, festejando, foliando, tudo. Então, esse pessoal cai nos 3 anos e meio. Mas Deus mandou o filho dele para abrir a oportunidade da salvação. Então ele tinha que encaixar. A profecia já estava feita de 3 anos e meio. Aquilo é imutável, não se mexe naquilo. Aquilo ali, a palavra dele não mexe. Depois que ele decretou, acabou, enfim. Ele pegou, decretou. Aí ele abriu uma oportunidade. Esse ato que nós estamos vivendo, quando Martinho Lutero fez em 1500 as 95 teses, quando ele começou esse movimento, John Wesley, John Hus, esse pessoal todo aí, começou esse movimento que resultou na gente aqui agora, nós estamos vivendo esse movimento todo, isso começou ali, esses 45 dias, que foi acrescido. Então existe um hiato, esse hiato nós estamos vivendo. Mas por que ele fez isso para nós? Por que ele fez essa condição para que nós todos pudéssemos usufruir? Porque é o seguinte, Deus, na sua misericórdia, no seu amor, no seu carinho,
na tua inteligência, sabedoria toda, o que ele quer? Deus quer pegar este povo que aceitou o filho dele, nós vamos ascender o céu para o casamento, porque nós estamos a noiva aqui. Quando tiver pronta a morada, que eu já expliquei a morada, como é que funciona, né? Ele preparou a casa, ele vai vir buscar a noiva para um casamento. Quando nós tivermos casado com Cristo, depois nós vamos descer para julgar e viver os 1000 anos. Aí é outra história, não vamos aprofundar nisso tudo, porque não é isso que eu quero entrar. Nós não estamos entrando nessa parte aqui, nós estamos entrando na parte de Daniel, essa revelação para Daniel. Quando Daniel recebeu a informação, o relato que ele recebeu sem dúvida, sem dificuldade. Então não tem dificuldade, não tem para onde fugir. Tudo que Daniel escreveu não tem para onde fugir. Por que não tem para onde fugir? Ele estava no rio Hidekel, que é o rio Tigre, ou Hidekel, que é o nome também lá conhecido. Hidekel ou Tigre, que é a mesma coisa. Quando ele estava no rio, o anjo Gabriel veio conversar com ele, tinha anjos de um lado e do outro. O que significa ter um anjo? Tem o rio, e um anjo de um lado, e um anjo do outro. Assim é a nossa vida. Assim é a minha e a tua vida. Deus colocou anjos para nós nos proteger. Ele fala, lá no começo do Pentateuco, ele fala que ele dá ordem aos anjos a nosso respeito. O Salmo fala sobre isso. Eis dou ordem aos anjos ao teu respeito. Então, os anjos estão nos protegendo, nos abençoando com ordem divina para cercar a gente, de todos os lados. O que é o rio? O rio é a nossa vida, ela passa, ela é passageira, o rio não para, o rio está andando, a tua vida não para. Nasce igual o nenenzinho que está aí, vai crescendo, desenvolvendo, até chegar naquela idade gostosa, maravilhosa, sensacional, fantástica, bela, exuberante, aquela coisa boa. Aí você vai embora, tchau, monta aí, vai embora, sai no céu, olha para baixo, bye bye, solongo vieio, não quero voltar mais aí, estou lá, tranquilo. Então, é assim que funciona. Ele protege esse rio, que é a nossa vida. O rio simboliza o rio de águas vivas. Então, aquele rio que está ali sendo protegido por esses dois anjos, é o Senhor que colocou isso ao teu redor, ali, cercando você, para você receber as bênçãos do Senhor. Aí cai naquilo que nós estávamos falando aqui agora há pouco, nessa outra passagem, dos dois Emaú e tal. Qual que é a nossa grande dificuldade? Nós não reconhecemos a proteção divina. Nós não reconhecemos que está tudo pronto, está tudo feito. Não tem como fugir isso aí. Está tudo alinhado para acontecer no devido tempo, no devido momento, na devida situação. Não tem como o homem fugir ou mudar o que está escrito. Não tem. Está pronto. Mesmo que o inimigo tente falar para você que não, que vai acontecer, é tudo blasfêmia, é tudo mentira, é tudo engano. A nossa vida está na mão do Senhor, a minha vida, a tua vida está na mão do Senhor. Agora, eu tenho que ter essa certeza, eu tenho que pôr minha cabeça no travesseiro à noite, ao que eu chegar em casa, depois que eu fiz tudo, agora eu vou dormir. Mas eu vou dormir com a certeza que Deus é na minha vida. Agora, se Deus é na minha vida, que mal pode me suceder? Como diz o salmista, 34, né, se não me engano, capítulo 10, lá, operando eu, quem o impedirá? 46. É tanto número, né? Como é que você pode saber que Deus é na tua vida e você não ter essa certeza? Você tem que ter essa certeza, Deus é na minha vida, Deus é comigo. Vem aquele sonho maldito, sai daqui, some da minha frente. O sangue de Jesus tem poder, me cobre com o teu sangue, Jesus. Tira essa maldição da minha mente. Tira, Senhor, tira. A palavra fala isso para você. Se você pega o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele fala assim, transformai a vossa mente para saber qual que é a boa, doce vontade do Senhor. Ele está avisando a gente para transformar a nossa mente. Se a gente ficar com a nossa mente medrosa, acanhada, com dificuldade, chega para fazer alguma coisa, faculdade, prova, exame, concurso, empresa, trabalho,
fazer o que for, desde que seja lícito, é lógico, evidente, tudo que é lícito. Entra com a certeza que você é um vitorioso. Glória a Deus. Não entra na dúvida. Eu sou vitorioso. Deus me deu a vitória. Como que ele me deu a vitória? Ele já morreu no meu lugar? Eu não tenho mais acusação? A célula que estava meu nome, ele riscou. Falou, sai daqui. Satanás, esse aqui é meu filho. Você não põe a mão aí não, hein? Satanás, vai chorar. Sai daí. Se manda. Ele me aceitou, ele é meu filho. Ninguém põe a mão nele. Glória a Deus. Aleluia. Mas por que você não tem essa certeza? Qual que é a tua dificuldade de entender que Deus é na tua vida? Que Deus abençoa a tua vida? Que Deus glorifica a tua vida? Tudo que Deus instituiu na terra, que o inimigo está querendo destruir, que são a família, casamento, todas essas coisas que Deus estabeleceu, o inimigo está tentando, isso não é de agora não, viu? Porque às vezes a pessoa pensa, é agora, não, isso vem lá de trás. Paulo já escreveu sobre isso. Romanos capítulo 1, você lê o capítulo inteiro, você vê como é que estava aquela época lá, o que acontecia naquela situação. Então, sempre teve problema, sempre teve dificuldade, sempre teve o ataque do inimigo. Hoje está mais forte porque tem a comunicação através da internet, tem todo tipo de comunicação que as pessoas têm mais acesso. Mas sempre teve sobre esse ataque. Agora, o que Daniel passa para nós? Pensa bem, um camarada está numa terra estranha, não é filho daquela terra, não é o povo dele, não é a língua dele, não são os costumes dele, nada ali. Ele era totalmente averso àquelas coisas. Tudo que estava naquele lugar na Babilônia não fazia parte da vida dele. Nada lhe fazia parte. Agora eu te falo um negócio. Ele se deixou contaminar? Não. Ele continuou sendo um homem de Deus. Mesmo naquele local que não cultuava a Deus. Mesmo naquele lugar que não aceitava a fé dele. E nós? E você? Você está no mundo, o mundo já é maligno. Mas você é filho de Deus. Você não é filho do mundo. Deus te tirou do mundo. Deus trouxe a gente para essa graça maravilhosa. Trouxe a gente de uma forma que não tem ninguém consegue pagar. O filho dele verteu o sangue. O sangue de um inocente que foi pago. Então eu tenho essa certeza. Eu não vou me contaminar. As coisas que estão aí fora, todas as coisas me convêm, mas nem tudo me é lícito. Paulo fala isso na Epístola aos Coríntios. Ele fala pra gente, peraí, isso aqui não é meio ilícito, não. Eu não vou mexer com isso, não. Então eu não vou me contaminar com o mal. Porque eu tenho um Deus que vela por mim. Eu tenho um Deus que me garante. Eu tenho um Deus que está velando pela minha vida. Eu tenho um Deus que enviou os anjos para falar ao meu respeito. Fala, vai lá e protege meu filho. Eu dou ordem a teu respeito para eles te protegerem, te abençoarem. Então eu tenho essa proteção. Não é uma proteção que tem aí fora, que não é proteção, né? Que é engano. Não! Eu tenho uma estrutura pronta para a minha salvação. Aliás, a salvação já foi feita por Jesus. O que está acontecendo que eu me abalo, que eu me perco, que eu caio no mundo das drogas, caio no mundo da bebida, caio no mundo sei lá o quê, um monte de coisa hoje tem que a gente nem sabe. Por quê? Porque eu não acredito que eu fui salvo. Eu tenho que acreditar que eu fui salvo. Eu tenho que acreditar que Deus é na minha vida. Eu posso estar andando no shopping, mas lá eu sou um filho de Deus. Eu posso estar andando aqui na rua, eu sou um filho de Deus. Eu posso estar em qualquer lugar, eu sou um filho de Deus. Não importa onde eu estou, ali eu sou representante do meu Deus. Não importa se eu estiver aonde for, almoçando, jantando, sei lá, eu sou filho de Deus. Eu não me deixo corromper. Não negocio a minha fé. Não negocio. Por dinheiro nenhum desse mundo, por nada. Nada eu negocio a minha fé. Jamais. Porque eu sei quem eu tenho crido. Eu sei aonde está a minha fé. Eu sei o que ele tem feito pela minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei o que ele faz por mim. Tem feito e faz. Eu vejo
Deus operar na terra. Eu vejo Deus operar na vida de todo mundo. A gente vê, como a irmã deu um exemplo aqui agora, a gente faz uma oração, o Senhor responde a oração da nossa boca. Quem somos nós? Ninguém. Pó, falho, errante, pecador. E Deus, mesmo assim, atende o nosso clamor. A irmã pediu uma oração para um parente dela, nós oramos, clamamos, e Deus respondeu a um simples mortal. Se esse Deus faz isso por nós, como é que eu vou duvidar dessa fé? Como é que eu vou duvidar desse Deus? Vou acreditar nessa mentira aí fora? Eu vou acreditar nessa lixaiada que tem aí prometendo o mundo e o fundo? Não. Eu acredito no meu Deus. Eu acredito que está escrito que vai ter uma grande tribulação. Eu acredito. Eu acredito que o povo vai se arrepender de ter nascido. Eu acredito. Aqueles que não creram, né? Eu acredito que vai ter tudo isso que está escrito nesse livro sagrado. Acredito. Acredito que ele enviou o anjo. Acredito. Acredito que ele fala com a gente. Acredito. Acredito em tudo que está escrito na palavra de Deus. Não duvido de nada. Não importa se alguém aí fora fala que isso aqui foi escrito por homens. Eu falo, se não fosse escrito por homens, não precisava da gente estar aqui. Lógico que foi um homem que escreveu, mas ungido pelo Senhor. Evidente. Mas eu creio. Quando eu pego esse livro para ler, quando eu abro ele para ler, não importa o horário, eu sei que eu estou, não como homem, mas eu estou ao lado de Deus, ouvindo simbolicamente. Parece que eu estou no trono do Pai, junto com ele ali, ó. Ele está no trono, eu estou aqui embaixo, ouvindo ele falar. Porque é a boca de Deus falando comigo. É Deus falando comigo. É Deus me orientando. É Deus me dando direção. Eu não preciso duvidar o que está escrito aqui. Quem tem que melhorar sou eu. Quem tem que se atualizar sou eu. Quem tem que cair a realidade sou eu. Não a Bíblia. A Bíblia não precisa de mim, eu preciso dela. Deus não precisa da gente, nós precisamos dele. Nós carecemos da graça. No livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 24, 23, 24, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Aí vem um monte de gente falar coisa aí, eu não acredito em Deus, eu acho que Deus não existe, eu acho que Deus morreu, eu acho... Legal. Legal. Deus é tão sábio que quem é agricultor sabe o que eu vou falar. Deus é tão interessante, tão sábio, que no mato tem erva daninha. Tem que arrancar a erva daninha, tem que tratar o solo para poder nascer a plantação boa. Assim são esse povo que fica criticando Deus. Erva daninha. Não sabe o que estão falando. Eles ficam ali tentando pegar um fruto bom e apodrecer ele. E você é um fruto bom. Se você se deixar levar por essas ervas daninhas, você vai apodrecer. Você vai ficar podre. Você não pode deixar nada entrar na tua vida a não ser a palavra de Deus. Eu acho interessante. Vai fazer fofoca para você? Falou, peraí, irmão, você presenciou isso, o fato aí? Não. Isso aí vai fazer a gente feliz, contente, engrandecer? Não. Então sai fora, cara. Para com isso aí. Isso não me interessa. Eu não quero saber da vida de ninguém. A minha vida já está tão complexa, tão batalhadora, eu não tenho tempo para ficar ouvindo a conversa da vida dos outros. A nossa função de crente é orar, jejuar por uma vida, orar por uma vida, abençoar as vidas. Se você não tem condição de fazer isso, bye, solando verel, não faz nada, sai andando, não olha para trás. Não fica preocupado com a vida de ninguém, preocupa com a tua vida. Quantas pessoas hoje se afastam do Senhor? Fica afastada de Deus. Aí que é o grande crime. Uma vez eu fui pregar numa igreja, aqui em Ipiranga, nem existe mais essa igreja. Deve ter mudado para o outro lado, porque eu passei lá um dia e não estava mais lá. A menina
Ela é gaga. Minha esposa lembra, nós estávamos lá, fui convidado para pregar lá várias vezes, e eu ia pregar na igreja dela. E quando ela começou o caminho do Senhor, ela falou assim para mim: pastor, a igreja que eu gostava, que eu ia, eu tinha uma bicicletinha. Faça chuva, faça sol. Eu não faltava. 12 quilômetros de casa. Pegava a bicicletinha, ó. 12 quilômetros da minha casa de bicicleta. Ela ia lá. Eu vi um testemunho dos caras de um missionário, que é daqui de Ribeirão Preto, que está lá na África. Eu não lembro o nome da cidade, se ele falou, eu não lembro, não me recordo da cidade. Está na África. E eu vi ele dando entrevista. Os cultos lá demoram de 4 a 5 horas. É poucas pessoas que vão num culto. 40, 50 mil pessoas. É pouquíssima gente. Não vai muita gente, não. 40, 50 mil os cultos lá. 4, 5 horas. Os que moram mais perto estão a 15, 20 quilômetros. E a grande maioria vem até a pé. Vem de bicho, pintado, aqueles bichos que a gente nem conhece o nome. É uns bichos engraçados, né? Você não sabe nem o nome. Você olha, mas não sabe o que é. Vem, bicho. Vem. Não reclama. Eles falam assim: eu vim buscar a palavra de Deus. Eu não fico sem ela. Se eu dormir sem isso aí, eu não vivo. É o meu gás para a semana inteira. Como é cômodo para nós, a gente às vezes negligencia, achando que nós não estamos precisando da palavra. Mas nós precisamos da palavra. Nós necessitamos da palavra de Deus. Sem ela, nós perdemos o nosso foco, nosso horizonte, a nossa direção. Deus, todo dia, alguma coisa da palavra serve para você. Algo de bom vai acontecer na tua vida e você tem que olhar isso com bons olhos. Deus se importa com a minha vida. Deus é na minha vida. Ainda hoje eu falei sobre isso. Nós estamos quase no finalmente. Quase. Olha os sinais, tudo que está escrito na palavra de Deus está acontecendo. Observa bem aqui no nosso Brasil varonil, maravilhoso, sensacional e fantástico, o tanto de pessoas que são artistas, que são cantores, que estão se convertendo urgentemente. Isso é o derramar do Espírito. Ele fala aqui o quê? Muitos correrão de um lado para o outro. Sabe do que é isso que ele está falando? Ele está falando da palavra de Deus. Buscar sabedoria. Ele fala buscar o saber. Então, hoje, estão desesperados. Aonde você vai hoje, as pessoas querem informação. Te perguntam, como é que é isso? Como é que é aquilo? As pessoas querem saber. As pessoas querem se informar. Muitas vezes não tem nem fonte sadia para informar, mas querem saber, querem ter. Todo mundo hoje precisa da palavra de Deus. Mesmo quem pensa que não é cristão, mas precisa da palavra de Deus. E quem que tem que levar? Esse povo que dele se amou. Nós fomos selecionados e separados para isso. O que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com aquilo que ele te deu? Salmo 116. E que darei eu por tantos benefícios que ele tem me dado? É uma pergunta. É engraçado ele fazer uma pergunta dessa. Que benefício darei eu? Que darei eu em troca de tantos benefícios que Deus tem me dado? E logo em seguida ele fala assim, 2 versículos depois: Deus se agrada da morte do justo. É muita sabedoria. É muita inteligência. Eu amo esse Deus. Toda vez que eu sento para ler, ele me abre minha mente de uma forma absurda. Toda vez que eu sento para consultar qualquer coisa da Escritura, qualquer informação, é Deus falando dentro do nosso coração. Mas o que nós acontecemos? O grande problema nosso é você pegar... Vamos dar um exemplo prático para todo mundo entender. Você vai num restaurante que o cozinheiro é bom, formado lá na Le Cordon Bleu,
que é essa escola fantástica, né? Le Cordon Bleu. O cara faz umas coisas absurdas. Então você vai, o cara é formado em Le Cordon Bleu, faz aquele prato maravilhoso, aí chega, não sabe fazer nada, mal um ovo. Aí vai lá, olha para o prato, perfeito, e põe o teu tempero. Estraga o prato. Se eu pôr meu tempero, eu vou estragar o prato. Eu tenho que comer do jeito que ele mandou eu fazer. Assim é o ensino do Senhor. Quando o homem começa aqui em cima, porque eu era prostituta, eu fazia volta nas esquinas, porque ninguém quer saber da tua vida. Isso aqui não é um show, espetáculo. Isso aqui não é lugar de artista. Isso aqui não é lugar para promover a tua vida. Ah, porque eu era importante, eu era isso, aquilo, eu fazia espetáculo, eu era, o que você era não importa. Tanto é que você não é mais. Aqui eu sou servo de Deus, eu tenho que falar da palavra de Deus, eu tenho que falar desse livro sagrado. O que eu tenho que transmitir é a mensagem divina. Lógico que um detalhe ou outro você pode falar, é evidente. Uma coisa ou outra que aconteceu na tua vida, ninguém está falando que você não pode falar, se é impossível. Lógico que você vai dar um detalhe hoje, é natural. Mas você tem que falar aqui em cima, Bíblia nele. O que Deus fez para libertar? Por que Deus libertou? Por que Deus chamou? Por que Deus montou? Por que Deus pegou Abraão? Por que não pegou Éber? Por que ele esperou em Abraão? Porque nós somos hebreu, o nome hebreu é por causa de Éber. Abraão é da linguagem de Éber. Então, hebreu, o primeiro nome do israelita é hebreu, por causa de Éber. Depois, quando Jacó fez aquela coisa toda, brigou, aconteceu, aquele rolo que ele arrumou, que ele pegou lá o anjo e brigou, foi vencedor, o anjo mudou para Israel. Então, passou de hebreu, passou para Israel. É a mesma coisa. Aí depois que houve aquele problemão todo, a divisão do reino, Jeroboão ficou com 10 tribos, Roboão, que era o filho de Salomão, ficou com 2 tribos, aquela briga, criaram Samaria, foi aquela coisa, as 10 tribos foram extintas. A tribo que sobrou foi a tribo de Judá. Aí o povo passou, o israelita passou a ser chamado de judeu, por causa da tribo de Judá, que é a mesma coisa. Começa lá de Éber até chegar aqui, é a mesma coisa. É tudo uma coisa só. Mas tudo tem origem porque tem uma história. Tem tudo um histórico nessa história. Assim somos nós. Por que você chama cristão? Porque é um nome bonito? Não, porque você é derivado de Cristo. Cristo verteu o sangue dele para te dar vida e vida com abundância. Ele não morreu no madeiro para você ser escravo de Satanás. Levanta a tua cabeça. Parte para cima. Você não é escravo de Satanás. Você é um cristão. Cristo já pagou o preço no madeiro. Ele já pagou o meu preço perante o inimigo. O inimigo não tem mais poder sobre a minha e a tua vida. Por que eu sou escravo? Por que você é escravo? Por que nós estamos abaixando a cabeça para o inimigo? Sendo que ele já verteu o sangue dele no madeiro e já falou, você está livre! Vem para cá que eu te liberto. Eu vim, aceitei, fiz a confissão, passei bairro do batismo, aquele ritual todo. Sirvo a Deus, o Espírito em verdade, então eu sou livre. Que conversa é essa de ficar abaixando a cabeça para o inimigo? Não deixa o inimigo tripudiar na sua vida, não. Coloca o Satanás no lugar dele. Sai daqui. O que é isso? Conversa é essa? O que é isso? Bicho imundo. O que é isso? O que ele está falando? Não deixa Satanás falar na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, em lugar nenhum. Amansa ele, falando, sai daí, para aí, o que é isso? Você está louco? Aqui não é lugar seu. Aqui quem manda sou eu. Cristo manda aqui. Aqui quem manda é Cristo. Não é o inimigo, não. Você quer fazer tuas coisas? É da porta para fora. O problema é teu lá fora. Aqui não. Aqui quem manda é Jesus. Então, pega essa palavra e entenda que esse ato que foi criado foi para nós, foi para você, foi para mim, foi para a igreja. A igreja está vivendo os últimos momentos. Ninguém fala quando é, ninguém sabe. Não estou falando, é amanhã, não, nada disso. Mas nós estamos vivendo o último momento. Tem algumas coisas acontecendo que se você abrir a tua mente, você vai ficar preocupado. Eu vou usar metáfora aqui para evitar problema para mim. Para eu continuar existindo aqui. Eu estava lendo no Gibi. Engraçado, o Gibi falou assim, que o plano que ele tinha de vida
Encerrava em 2030. Estava escrito no gibi. O plano de vida dele encerrava em 2030. E nesse gibi, esse artista, esse figura que estava trabalhando, ele igual a gente, tinha conta no banco. Aí ele fala que no banco, ele falou, engraçado, em 2025, mudou tudo. Ele mostra nesse gibi que eu estava lendo que mudou tudo. Mas como mudou? Eu falei, não, mudou tudo. Eu não preciso mais carregar dinheiro, nada. Olha que legal, eu li no gibi, coisa interessante. Ele recebia na casa dele tudo que ele precisava. Mas o que o patrão mandava, né? O patrão escolhia o que ele ia comer. Olha que patrão bom, escolhia o que você ia comer, aonde você ia morar, o carro que você ia trocar, o patrão dele começava a escolher. Olha que gibi legal que eu li. Coisa linda, né? Gostei desse gibi. Me deu uma informação boa. Entenderam? Fica atento. Deus quer livrar a gente. Deus não quer que a gente fique escravo de nada, não. Abre tua mente. Começa a pôr ordem na tua vida, na tua casa, no teu lar, sei lá. Começa a pôr ordem. Para a gente encerrar, como é que eu vou falar? É isso aí, Deus. Complicado, né? Eu sou adepto e uso o que Deus me deu. IH. O inimigo tem usado outra coisa. Está aí em pauta. Eu uso o IH. Eu funciono somente com IH. Eu não funciono com outra coisa. IA não funciona, eu funciono IH. Tem uma situação. Como é que você domina um monte de gente? Doutrinando. Vocês viram Hitler, o que ele fez aí naquela época da Segunda Guerra Mundial? O que ele fez? Ele dominou. E baseado no Hitler, tem um negócio aí dominando. E é engraçado que ninguém se apercebeu de uma coisa. Esse domínio, a maioria tem. Como é que você domina um povo? Fazendo o povo não ter cultura. Fazer a cultura diminuir o máximo que pode. Ou seja, não lê livro, não faz nada. Quanto menos você lê, ó, é excelente, você é o cara. Não lê, não. Fala para todo mundo que você não gosta de ler, tudo isso aí, você é o cara. Você merece prêmio quando você faz isso. E eles lançaram um negócio aí. Depois, em off, a gente conversa sobre o nome, né? Eles inventaram um negócio. E é engraçado que ele tem no mundo inteiro. Pasmem o que eu vou falar agora. Lá fora ele é diferente. Lá fora ele é educativo. Lá fora é pergunta e resposta. Lá fora é curso. Lá fora é documentário. Lá fora ele é super importante. Aqui no Brasil, para escravizar, é só piadinha, é só coisa engraçada. A mente zero. Por que ele é diferente lá fora? E aqui ele é outra coisa. Todo mundo gosta, ele parece, só aparece isso aqui nele. Todo mundo gosta do ping-pong. Lá fora o ping-pong lá é educativo. Se passar o que passa aqui, ele é proibido lá na hora. Eles encerram ele. Aqui não, ao contrário, não pode passar o que passa lá. Tem que passar alegria, só entretenimento. Não pode passar outra coisa. Porque tem que manter esse povo no cabresto. Burro, alienado. E aí?
Nós vamos continuar no curral? Ou você vai sair do curral e ver o que o mundo tem para você? Você acha que o mundo, Deus está contente com os filhos dele dentro de um curral, sendo tratado igual animal? Aliás, igual animal não. Pior. Então, abre teus olhos. Os dias estão se encerrando. As coisas não vão ficar do jeito que estão. Então nós temos que se preparar. Está sempre preparado para a viagem. Sempre preparado. Sempre preparado para o dia de amanhã. Então, a nossa estrutura, ela é estabelecida por Deus. Você tem uma estrutura pronta de Deus para salvar a tua vida. Você está jogando fora. Pega essa estrutura e usa ela a teu favor. Porque o que foi revelado para Daniel, ele teve que guardar. Está gravado. A palavra que fala, Daniel capítulo 12, é bem claro. Não é para falar, guarda isso no selo. Sela isso é para muitos dias. Porque é para o povo de Deus. É o povo de Israel. Agora, quando chegou no livro de João, fala para o anjo da igreja, porque é coisa atual. A igreja tem que ser rápido, porque ela vai ficar pouco tempo na terra, que é o nosso caso. Começou em 1500, daqui a pouco ela vai embora. Agora, quando falou para Daniel, falou, guarda isso aí, sela isso aí. Isso aí você não vai falar, você vai selar. Porque isso não é para nós, é para outro povo. Nós estamos sendo abençoados pela morte do Cordeiro. Então, que essa palavra modifique a tua vida. Começa a ter prazer em viver com Cristo. Sabedoria. Consulta as Escrituras. Começa a viver as Escrituras. Não o homem. Esquece o homem. O homem é falho. O homem é falho. Tem um monte de teólogo aí que há 20 anos atrás proibia um monte de coisa. Hoje ele, vocês me desculpem, eu estava arrependido, me arrependi. Então, e aquele povo que fez aquilo que ele mandou e não viveu? Então, isso aí é loucura, insanidade. Quando eu vejo as pessoas seguindo algumas coisas, eu fico assustado de ver isso. Segue Jesus Cristo. Segue Jesus, que ele põe no teu coração. Lê isso aqui e pede orientação para o Espírito Santo, que ele vai te mostrar a verdade. Sem você depender de argumento de algum homem aí. Amém? Então que essa palavra seja um norte para a tua vida. Deus seja louvado. Glória a Deus. Nosso Deus nos abençoe e nos dê uma semana maravilhosa. Nos leve em paz e segurança. Que a vitória é certa em nome de Jesus. Com as bênçãos, certeza que Deus é na nossa vida. E a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja perpetuamente em nosso meio. Nós falamos? Amém! Deus seja louvado.